Bom dia, meu nome é Marina e eu vou falar hoje um pouquinho sobre os impostos federais em espécie. Em específico, o imposto de importação, o imposto de exportação e o imposto de renda. Vou falar um pouquinho sobre cada característica desses três impostos e sobre a regra matriz tributária deles. Antes de eu começar, eu vou falar um pouquinho sobre o que é essa regra matriz de incidência tributária. Bom, ela funciona como um mapa que vai trazer algumas características ou critérios que são essenciais para a incidência desse tributo. A ausência de um desses, se não tiver algum desses critérios, não tem como a gente incidir esse tributo, o tributo em questão, né? E a regra matriz, ela vai ser dividida em dois grupos. A hipótese, que a gente chama de antecedente. A hipótese, ela corresponde a um fato ou uma situação de possível ocorrência que está descrita em algum texto jurídico. E esse antecedente, né, que é a hipótese, ele possui três critérios. O espacial, que é onde esse tributo pode incidir. O material, que é o que vai incidir. E o temporal, que é quando ele vai incidir. Todas essas informações ela tem que estar expressa no fato gerador. A consequência dessa hipótese é o que a gente chama de consequente. E no consequente a gente tem o critério pessoal e o critério quantitativo. O critério pessoal, ele se divide em sujeito ativo, que é o credor, né, o titular do direito de exigir esse tributo, e o sujeito passivo, que é quem tem a obrigação de adimplir essa prestação tributária. Ou seja, vai ser o contribuinte ou um terceiro responsável. E no critério quantitativo a gente tem a base de cálculo e a alíquota. Bom, então agora eu vou começar falando um pouquinho sobre o imposto sobre exportação. O imposto sobre exportação está descrito no artigo 153 da Constituição, no inciso 2, pelo qual compete à União estabelecer imposto de exportação sobre produto nacional ou nacionalizado. Também descreve um pouquinho do imposto de exportação o artigo 23 e seguintes do CTN. É um tributo um pouco peculiar porque ele não tem só a característica de arrecadar dinheiro para o fisco. Ele é considerado um tributo extrafiscal por isso. Ele funciona como o imposto que regula a economia, que regula os setores econômicos. Então ele não é só destinado a arrecadar recursos para os cofres públicos. O sujeito passivo vai ser o exportador, né, quem manda o produto para fora do território aduaneiro, e o sujeito ativo vai ser a União. O fato gerador vai ser a saída da mercadoria do território aduaneiro. Considera-se que o fato gerador ocorreu na data do registro da exportação dessa mercadoria no Sistema Integrado do Comércio Exterior. A base de cálculo vai ser o preço que a mercadoria alcançaria no mercado de livre concorrência. A alíquota geralmente é de 30%, mas ela pode ser aumentada ou reduzida e ela não pode ultrapassar a 150%. Aqui é importante destacar que o Poder Executivo ele pode regular essa alíquota para mais ou para menos, sem obedecer aí os princípios da legalidade e nem o princípio da anterioridade, né? O princípio da legalidade é aquele que fala que não pode ser uma alíquota aumentada ou reduzida, não, aumentada, sem que haja uma lei que preveja, para evitar surpresas, né? E também o princípio da anterioridade é aquele que pede para o tributo começar a valer só no próximo exercício, no próximo ano, né? E por que esses tributos não obedecem esses dois princípios? Por uma razão óbvia, são tributos que regulam o mercado. Então, ele tem realmente essa característica especial, que tem que ser cobrado na hora. Então, se vai ser aumentado ou se vai ser alterado, ele não precisa obedecer aí os critérios da anterioridade. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o imposto de renda. O IR, ele é a principal fonte de renda tributária da União. É a União que legisla sobre ele no artigo 153, inciso 3, e no artigo 43 do CTN e seguintes. O imposto de renda ele é de competência da União e ele deve ser utilizado como meio hábil para promover a adequada redistribuição de renda no Brasil. Ele é a principal fonte de receita tributária e quanto aos impostos, ele possui uma nítida função fiscal, de arrecadar recurso mesmo. O sujeito ativo vai ser o fisco, a União. O sujeito passivo vai ser o contribuinte. Pode ser tanto uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica que seja titular de renda ou de proventos de qualquer natureza. A lei ela também pode atribuir à fonte pagadora da renda a responsabilidade de reter o recolhimento do IR.
Aí, nesse caso, o empregado vai configurar como contribuinte e o empregador como responsável. O fato gerador vai ser qualquer acréscimo patrimonial de renda ou provento de qualquer natureza. Aqui cabe a gente diferenciar, né? A renda vai ser o que vai ser recebido a título de prolabore, né? Vai ser o salário. E aí os proventos vai ser qualquer percebimento de renda que não tem a ver com o salário. Por exemplo, recebimento de aluguel, etc. E somente vai incidir esse imposto se houver um acréscimo patrimonial. A base de cálculo vai ser o montante real das rendas e dos proventos acumulados. E as alíquotas, a gente tem 4 alíquotas. De 7,5%, de 15%, de 22,5% e de 27,5%, de acordo com a renda, né? Aqui cabe destacar que a renda até R$ 1.499,15, ela não é tributada, a alíquota zero. Para a renda que está entre R$ 1.499,16 até R$ 2.246,75, vai ser de 7,5%. As que estão entre R$ 2.246,76 até R$ 2.995,70 vão ser 15%. De R$ 2.995,71 até R$ 3.743,19 vai ser 22,5%. E acima de R$ 3.743,19 é a alíquota máxima de 27,5%. Cabe destacar que isso que eu falei são para impostos de renda de pessoa física. Para a pessoa jurídica, essa alíquota vai variar entre 15% e 25%. O local da incidência vai ser todo o território nacional. As pessoas que moram no exterior, se elas perceberem algum provento ou renda aqui no Brasil, elas também vão ter que contribuir. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o último imposto, né, que vai ser o imposto de importação. O imposto sobre importação, ele está descrito no artigo 153, inciso 1 da Constituição, e no artigo 19 seguinte do CTN. E também em alguns decretos, né, o 6.306 de 2007 e 6.339 de 2008. A competência e o sujeito ativo é a União. O fato gerador vai ser a entrada do produto em território nacional. O artigo 27 do regulamento aduaneiro, ele fala que o fato gerador, na verdade, vai ser entrada de mercadoria dentro do território nacional. E aí ficou essa discussão no STJ a respeito de o que seria, vai ser o produto ou mercadoria que vai incidir esse tributo. Por quê? A mercadoria ela é uma coisa mais específica, né? Ela pode ser objeto de compra e venda, ela tem aí uma característica de oferir lucro, né? Oferir renda. Já o produto, ele é algo que é mais genérico, ele pode ser um produto para uso próprio, pode ser uma doação, pode ser o resultado de um monte de relação jurídica que não necessariamente tem a ver com a oferição de renda ou a oferição de lucro. A Corte Superior decidiu, no entanto, que a entrada de produtos estrangeiros em geral, seja produtos destinados ao comércio ou ao consumo próprio, vai estar sujeito à tributação do imposto de importação. Aqui cabe destacar um ponto interessante que o simples ingresso físico e temporário de um produto no território nacional, ele não vai ser suficiente para incidir o imposto. É necessário que ele seja incorporado à economia interna. Por exemplo, pode ter uma exposição de arte aqui no Brasil em que vai chegar muitos quadros de valores altos. Mas esses quadros não vão estar destinados aí a compra e venda, nem a leilão, vai ser uma mera exposição de arte temporária. Então não vai ter uma interferência na economia. Obviamente não vai ter um proveito econômico, então não vai ser objeto de incidência do imposto de importação. O critério temporal vai ser o registro na respectiva declaração de importação. Agora sobre a alíquota e a base de cálculo. A alíquota ela vai ser diferenciada de acordo com o produto. Existem algumas alíquotas que são específicas em leis tributárias e elas podem ser adotadas em alguns casos. É o que a gente chama de alíquota ad valorem, que ela vai corresponder ao valor normal do produto que consta na fatura comercial do lugar da expedição da mercadoria. Ou acrescentando, e também pode ser que acrescenta os valores de despesas, fretes e seguro, até a entrega do porto ou do local de destino. Porém, também ela pode ser o preço da arrematação do bem adquirido em leilão.
quando se tratar de um produto que foi abandonado ou apreendido. É importante destacar aqui outro ponto. Se a gente tem um produto que quando o comerciante comprou a alíquota era X, mas que quando ele chegou no Brasil a alíquota foi Y, vai incidir a alíquota Y, porque a gente não adota aqui a irretroatividade da alíquota na doutrina e na jurisprudência brasileira. A competência e o sujeito ativo é a União. O sujeito passivo, né, vai ser os contribuintes, que ele vai ser definido como o importador ou a quem ele se equiparar, o arrematante, no caso dos objetos que foram apreendidos e levados a leilão ou abandonados, ou o destinatário da remessa postal internacional, que está indicado pelo respectivo remetente. Por último, pode ser também que o contribuinte seja o adquirente da mercadoria em entrepostos aduaneiros. Bom, sobre os impostos em espécies federais, eu gostaria de falar, era só isso mesmo. Obrigada.